Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e neste vídeo a gente vai voltar a conversar sobre a avaliação do Enem, claro agora diante das mudanças reais propostas no edital que foi lançado ainda hoje, dia 21. O edital do Enem, em grande parte, ele praticamente não se alterou, a avaliação vai continuar seguindo o modelo anterior, ou seja, a gente vai fazer a prova em 2 domingos distintos, se não me engano, no dia 4 e no dia 11 de novembro. E, claro, as provas serão compostas no primeiro dia, no primeiro exame, no primeiro domingo, por linguagens, redação e ciências humanas, e no segundo domingo, por ciências exatas e ciências da natureza. A minha grande questão continua permanente diante das poucas mudanças, o que na verdade o MEC propôs como solução para a dificuldade da avaliação no segundo dia, que é exaustiva em termos de cálculo e raciocínio, já que a gente une a prova de ciências exatas com a ciência da natureza, em vez de talvez reduzir o número de questões e se manter o número de minutos da avaliação, o número de horas da avaliação, o que o MEC fez na verdade é como quem trata um sintoma e não a doença. Ele aumentou o tempo de prova. Para quem tem dificuldade, ou mesmo para quem tem facilidade na área, esses 30 minutos que o MEC adicionou no segundo dia de avaliação, pouco adianta, já que depois de 4 horas e meia consecutivas, fazendo cálculos, trabalhando com química, com física, matemática, depois de tanto tempo, esses 30 minutos finais, eles poucos vão render para um aluno que tem se preparado o ano inteiro para fazer uma avaliação. Ficou mais claro ainda, lamentavelmente, que a avaliação, na verdade, ela é um teste de resistência e nem tanto uma avaliação pedagógica. É importante comentar também em relação à quantidade de redações nota 1000, o MEC não se pronunciou em relação aos critérios da redação, as coisas permanecem aparentemente do mesmo jeito. Isso implica que o provável número de redações nota 1000 deve continuar diminuindo. No ano retrasado tivemos 77 redações com nota 1000 e neste último ano 53 redações com nota 1000 apenas. É um valor muito baixo para um volume muito alto de inscrições. Outro fenômeno curioso em relação à avaliação do Enem do ano anterior, e que tomara que ele não se repita este ano, é que o índice de desistência foi enorme. Se não me falha a memória, quase 38% dos candidatos desistiram ou no primeiro dia ou no segundo dia de avaliação. Essa semana entre provas, ela acho que muito pouco rende, embora seja de fato cansativo fazer a avaliação em 2 dias, ou seja, em um único fim de semana, esse período em que o aluno fica ocioso entre o primeiro domingo e o segundo domingo, ele é cruel para quem tem problemas de ansiedade. Eu acho que quase todo aluno do ensino médio, ou quem tem feito cursinho, se preparado com cursinhos online, ou usado a plataforma Scribs, inclusive, para a correção das redações, esse período ele é perverso porque é muito difícil se estudar na eminência de uma avaliação que já começou a acontecer e só vai terminar 7 dias depois. Quer dizer, como você, aluno, se sente ou se sentiu se você já fez a avaliação do Enem nesse período entre provas, principalmente se você fez já no 3º ano ou depois de formado? Acha que esse tempo ele é de fato útil para a produção da avaliação ou você acha que seria melhor fazer a prova toda num único fim de semana? São questões pertinentes que talvez devessem ter sido discutidas com mais cautela antes desse jogo de experimentação do MEC. Eu tenho a sensação sempre de que, e disse isso no outro vídeo, de que o MEC ele fica testando as coisas na prática direta, sem teorizar muito a respeito. A avaliação do Enem é uma avaliação muito séria, em vários pontos, uma avaliação muito bem elaborada, mas é preciso ter cuidado, principalmente com o que se faz em relação às mudanças, porque os alunos, tanto da rede privada quanto da rede pública, treinam e estudam, se esforçam para fazer uma prova e no ano seguinte, um treinamento que começa desde o primeiro ano do ensino médio muitas vezes, ou 1, 2 anos de cursinho, e as mudanças são às vezes grotescas, radicais, por exemplo, a mudança da ordem das provas, o distanciamento dos dias das provas. É preciso pensar a respeito disso. Isso deve, claro, ser sempre discutido, não só com a comunidade, com os indivíduos, mas com os especialistas da educação. Sobretudo, um outro ponto curioso, um fato que também diria lamentável em relação ao edital, é o MEC ter retirado as menções da redação sobre os direitos humanos. Não sei se vocês se recordam, houve
houve uma decisão judicial no ano anterior para se retirar o critério que iria invalidar as redações que desrespeitassem os direitos humanos. Essas menções foram removidas do edital e a gente segue num retrocesso social, infelizmente, lamentável para o Brasil, em um período político tão acirrado, tão polarizado. Abandonar as questões e abandonar os direitos humanos de uma prova feita para se expressar não somente o conteúdo das várias áreas, se expressar não somente a habilidade textual de raciocínio, mas sobretudo valores sociais de inclusão. É lamentável que o MEC tenha retirado e cedido a pressão de um grupo muito pequeno, de minoria muito pequena que se sente por qualquer razão lesada em ter que se ver obrigada a não desrespeitar os direitos humanos. É difícil compreender qual a intenção de se remover isso de uma prova de redação. Porque no final da história, e quem trabalha com a redação, e se você conversar com seus professores, a conclusão que você vai chegar é a seguinte: você não faz a redação para agradar a você, você faz a redação para cumprir critérios de uma banca, para ser aprovado ou não em um processo seletivo. Então, o texto dissertativo argumentativo ele só existe no universo escolar e avaliativo, ele não existe em jornais, em revistas, em mídias de circulação de massa. Ele é feito somente com esse propósito e já que é um texto avaliativo, cabe ao aluno cumprir as regras do edital, da banca, etc. Então, tenha em mente que ao fazer a redação, você faz um texto que deve seguir um caminho mais fácil, que vai agradar aquele que vai corrigir o seu texto, que vai seguir um viés mais seguro para que você consiga ingressar na universidade. Sugiro também que, se você quer treinar a redação e deseja uma correção de qualidade, detalhada por competências, sugiro que você assine a plataforma Scribs. Nossos corretores são todos formados em universidades federais, treinados especialmente para corrigir detalhadamente cada redação em cada uma das competências, com marcações de cores diferentes em cada uma das competências dentro do texto e com sugestões e um comentário final. Nossos corretores são treinados para isso, especialistas nesse assunto, para seguir exatamente as mesmas orientações do MEC, para que você consiga simular uma situação real da redação. Se você quer treinar a redação, recomendo muito assinar a Scribs, fecha com a gente. Bons estudos este ano, dá uma conferida pessoalmente no edital do Enem, qualquer processo seletivo, leia o edital antes de fazer a prova. Muito provavelmente este ano o MEC deve lançar outro manual da redação com mais algumas regras, redações de exemplo, como de praxe. Vale a pena dar uma lida para compreender melhor as competências e como a sua avaliação é avaliada de perto. Sucesso, bons estudos, porque agora vai!